Algumas temporadas da NBA ficam marcadas por momentos importantes, outras por jogadores específicos e outras por grandes times. Mas a temporada 2015 e 2016 foi diferente. Ela teve tudo. Um time que quebrou o maior recorde da história, um MVP unânime, um astro lendário dizendo adeus. Um título improvável, conquistado com alma, suor e sangue. E um All-Star Weekend que parece ter saído de um roteiro de Hollywood. De lances absurdos a viradas inimagináveis. De 73 histórias a uma reviravolta que ninguém ousava sonhar. Se existe uma temporada onde o impossível virou rotina, foi essa. Essa é a história da maior temporada da história da NBA. Começando pelo começo, antes dos primeiros arremessos, antes dos recordes, das enterradas e dos gritos da torcida. Tudo começou na off-season. No draft de 2015, Karl Anthony Towns foi a primeira escolha pelo Minnesota, e na mesma noite surgiram outras promessas. D'Angelo Russell, que foi a segunda escolha pelo Lakers, Porzingis, que foi fortemente vaiado ao ser escolhido na quarta escolha pelo Knicks. The New York Knicks select Kristaps Porzingis from Liepaja, Latvia. Devin Booker, uma aposta do Phoenix Suns, que logo mostraria seu talento, e o pivô Miles Turner, pelo Pacers. Estrelas que viríamos ter o brilho no futuro, mas o mercado também esquentava com veteranos mudando de camisa. A maior assinatura foi LaMarcus Aldridge, para o San Antonio Spurs. Um movimento que reacendia a esperança da franquia em voltar para as finais. Já em Cleveland, o objetivo era claro, vingança. LeBron voltava para sua segunda temporada com o Cavaliers, agora com Kevin Love e Kyrie Irving saudáveis, e com a experiência amarga da derrota nas finais de 2015. Em Oklahoma, uma dupla se reunia novamente. Kevin Durant estava de volta. Depois de uma temporada quase inteira afastada por lesão, junto com Westbrook, o Thunder parecia pronto para a guerra. Enquanto isso, ninguém dava tanta atenção ao Golden State Warriors. Eles eram os atuais campeões, mas para muitos tinham sido sortudos, e sem grandes mudanças para essa nova temporada em seu elenco. Mal sabiam que a temporada que estava por começar iria mudar a história do basquete para sempre. A temporada começou no dia 27 de outubro de 2015. Na noite de abertura contra o New Orleans Pelicans, Curry fez 40 pontos, sendo 24 pontos ainda no primeiro quarto, mostrando que ainda mantinha o ritmo de MVP. E só 2 jogos depois, explodiu com 53 pontos contra o Pelicans novamente. Em menos de uma semana, o mundo já estava falando de Stephen Curry como se ele tivesse vindo de outro planeta. E o Golden State Warriors venceu seus primeiros 24 jogos, isso mesmo, 24-0. Eles estavam atropelando adversários, com velocidade, inteligência e confiança. Curry parecia jogar com a física do videogame desligada. Draymond Green distribuía triplo-duplos como um armador. Klay Thompson acompanhava nas bolas de 3. Não era só uma sequência de vitórias, era uma demonstração de poder técnico e tático, como o basquete moderno nunca tinha visto, lotando ginásios pelo país, acompanhado pela sua torcida. Enquanto isso, outros gigantes tentavam encontrar seu ritmo. No leste, os Cavaliers começavam bem, mas sentiam a ausência de Kyrie Irving pelos primeiros meses. LeBron comandava um time, mas a pressão era clara, qualquer coisa abaixo do título será um fracasso. No oeste, o San Antonio Spurs parecia uma fortaleza. Aldridge se encaixava rápido e Kawhi Leonard, cada vez mais dominante, assumia silenciosamente o papel de estrela do time de Popovich. E o time de Popovich parecia pronto para enfrentar qualquer um. Já o Oklahoma City mostrava flashes do seu potencial. Westbrook e Durant revezavam explosões ofensivas, mas o time ainda era inconsistente. A temporada mal tinha começado e a NBA já parecia fora de controle. Então vamos para outro ponto marcante desse ano, o All-Star Game. Em fevereiro de 2016, pela primeira vez, o Canadá foi escolhido para sediar o fim de semana das estrelas. O All-Star Game desembarcava em Toronto, e o que se viu foi algo histórico. Um final de semana em que o espetáculo se uniu à emoção, e uma lenda recebeu o adeus que merecia, começando com a juventude tomando conta. No jogo dos calouros contra os segundos anistas, o time USA enfrentou o time World. Karl Anthony Towns, Porzingis, Devin Booker e Lavine foram as principais atrações do jogo. O placar foi o de sempre, alto e sem defesa, como de costume. No sábado, tivemos outro combate interessante, entre Stephen Curry e o companheiro Klay Thompson.
Eles se enfrentaram no campeonato de 3 pontos, combate esse que foi para a final, mas acabou com Klay Thompson campeão, acertando todas as bolas do seu último hack esse que ele escolheu para ser as bolas que valem mais pontos. O Dunk Contest há anos não vivia os seus melhores momentos, com dunks fracas e às vezes uma dunk ou uma disputa ou outra para contar história. Porém, o campeonato de enterrados daquele ano entrou para a história. Provavelmente o maior de todos os tempos, e na minha opinião é sim o maior de todos os tempos. Um combate digno de final entre Zach LaVine, que era o campeão de 2015 que voltava para defender seu título, contra Aaron Gordon, Will Barton e Andre Drummond. Na primeira rodada, Will Barton começa com uma dunk decente, um reverse entre as pernas, depois Andre Drummond, errando suas primeiras tentativas, que eram a mesma dunk de Barton, e finalizando com um alley-oop e um simples reverse. Então o show começou. Gordon entra vestido de terno e bengala, uma dunk realmente de gala, um 360 reverso entre as pernas. Então vem o campeão LaVine, respondendo muito bem, um self layup e por trás das costas, o primeiro 50 da noite. Na segunda rodada, Drummond chama Nash para fazer algumas embaixadinhas e lhe fazer o passe para um catavento, fazendo uma carretilha, que deu certo depois de muitas tentativas. Barton tenta diversas vezes o 360 windmill, a la Vince Carter, porém não consegue. Tenta no final uma ponte aérea simples, mas nem isso aconteceu. E lá vem ele de novo, Aaron Gordon. Chama o mascote Stuff, que estava em cima de um hoverboard, coloca a bola na cabeça do mascote e salta por cima do mascote e faz uma dunk entre as pernas. Football, if he does this though, he does this. Simplesmente lindo. 49. 49? Meu Deus, o Shaq chapou e deu um 9 dessa dunk. E para finalizar a última rodada, LaVine. Retruca com uma enterrada nunca antes vista, enterrando da linha do lance livre, porém recebendo uma ponte aérea, outro 49. O Shaq queria se redimir. Então a rodada final, entre Gordon e LaVine, começando com Gordon, onde ele volta com o Steph, e com o mascote girando em cima do hoverboard, e com a bola em sua mão e o braço esticado, Aaron Gordon pega a bola da mão do mascote e manda um 360 windmill. This is real. This is real. Simplesmente inacreditável, difícil de descrever, uma das dunks mais criativas da história, obviamente 50. LaVine responde, com praticamente a mesma enterrada, porém uma ponte aérea para ele mesmo, quase parando no ar durante o seu giro, outro 50. Okay, Zach said. E lá vem ele e o Steph de novo. Mais uma vez, a bola em cima do mascote. Só que dessa vez, pula por cima, passando a bola por debaixo das duas pernas. Come aboard and doing that. Come on, man. No, that might be Elfrid Payton in that mascot. Tem como não dar 50 pra isso? E Zach LaVine traz para o que seria sua última dunk uma novidade de novo. He did a crunch. Mais uma vez da linha do lance livre, porém um windmill, 50 de novo. Bom, então teremos um empate, rodada extra. Começando por Gordon, pede ao seu companheiro Elfrid Payton para fazer um passe na lateral da tabela. Ele recebe no ar e emenda um reverse lindo, 50 de novo. Wait, let me see it. He's got checks up his sleeve. He's got plenty. I didn't know he had plenty like that. He's got dunks for days. I didn't know he had that. I saw him in Arizona. I saw him in Orlando. Mas ainda tinha LaVine. Ponte era para ele mesmo, de trás da tabela, por entre as pernas e um reverse. Mais uma vez, impossível não ser 50. Going to the bench? Oh, man. Let me get my camera out.
O que nos leva para mais uma rodada, só que acabou o arsenal de Gordon. Ele enterra de costas com um belo double clutch, porém, já abaixo do nível apresentado até aquele momento. Lavigne finaliza mais uma vez da linha do lance livre, porém, dessa vez entre as pernas. Aí ficou difícil para Aaron Gordon. Now I run out there and half out like Kevin Hart did. Okay, all right. If he does a 360 from the free throw line, you'll go high five. First of all, he's not going to do that. Okay, That's impossible. Right. Okay, we're going to see. Between the legs. Good night, ladies and gentlemen. Good night. Good night, sweetheart. I think he just went back to back. Yeah. Good night, He just went back to back. Yeah. Spikes. Mike is gone. Yeah. He just went back to back. All you have to say on this, That wasn't free throw line though. That wasn't free throw line. That was a step in. That was a step in now. Kenny, one step in. Are you serious? One step in between the legs? But to me, that dunk that Aaron Gordon did is just as impressive. I agree. It should have been like a 49 or 50. To me, that's just as impressive. That's not a 47 dunk. I say give it. That's not a 47 dunk. Bom, por que eu quis relatar dunk a dunk desse campeonato? Primeiro, e óbvio, porque ele é muito incrível. O maior de todos os tempos, superando Jordan contra Wilkins ou Howard contra Nate Robinson. E porque muitas pessoas dizem que Aaron Gordon foi roubado nesse dunk contest. Porém, não. As dunks eram incríveis, muito criativas. Porém, o arsenal dele acabou e Lavigne ganhou na estratégia. Diferente do que aconteceu alguns anos depois em Miami, né, Dwayne Wade? Por fim, o porquê eu me lembro de cada detalhe desse dia. Esse dia eu assisti com alguns amigos em casa. Foi uma boa lembrança. Então, com certeza, esse é o maior espetáculo daquele final de semana das estrelas. Por fim, chegamos ao domingo. Era o jogo principal, mas naquele ano era mais que um jogo. Era o último All-Star Game de Kobe Bryant, a sua 18ª participação, a última dança. Desde a apresentação, a atmosfera era diferente. Ovacionado como o rei, Kobe recebeu uma homenagem dos companheiros, dos adversários e até de Michael Jordan em vídeos. Na quadra, não estava ali para competir, estava para celebrar, para encerrar um ciclo. A cada toque na bola, a arena se animava. LeBron o marcou sorrindo. Durant e Westbrook jogaram ao seu lado pela última vez. Ao sair, recebeu aplausos de pé. O jogo terminou 196 a 173 para o Oeste, com Paul George fazendo 41 pontos. Mas tudo isso era detalhe. O momento que ficou foi Kobe acenando para o mundo, pela última vez como All-Star. Ele sorriu e o mundo sorriu de volta. Ao final de março, já não havia dúvidas. O Golden State Warriors não estava apenas vencendo, estava reescrevendo a história da NBA. Com arremessos de 3 pontos, desde o túnel, com um ritmo alucinante, com um domínio técnico e liberdade criativa, e com o Stephen Curry em seu próprio universo. A cada noite, os números ficavam mais absurdos. Curry acertava 3, 4, 5 bolas da logo, finalizava jogos no terceiro quarto e assistia o resto no banco. Em fevereiro, contra o Thunder, fez a sua atuação mais emblemática, 46 pontos com 12 bolas de 3, incluindo a cesta da vitória do meio da quadra. O próprio técnico Steve Kerr dizia: "Estamos vendo algo nunca feito antes." O Warriors caminhava para algo impensável. O recorde de 72 vitórias do Bulls de Jordan, intocável por décadas, agora estava ao alcance. No dia 13 de abril de 2016, duas histórias se cruzaram. Em Oakland, os Warriors enfrentavam o Memphis Grizzlies. Precisavam vencer para alcançar 73 vitórias, e venceram com facilidade. Stephen Curry marcou 46 pontos, 10 bolas de 3, e chegou à marca de 402 bolas de 3 na temporada, um número que parecia impossível até mesmo no videogame. Ao fim do jogo, a Oracle Arena foi a loucura, 73-9. Poucas semanas depois, a cereja no topo do bolo. Stephen Curry foi eleito MVP da temporada de forma unânime. Todos os 131 votos de primeiro lugar foram para ele. Nunca na história da NBA alguém havia conseguido isso. A temporada do Curry foi tão absurda, tão revolucionária, que não havia espaço para dúvida. 30 pontos por jogo em menos de 35 minutos, 50% de aproveitamento nos arremessos, mais de 45% nas bolas de 3, uma eficiência irreal. A NBA nunca mais será a mesma. Vencer 73 jogos é quase impossível, mas mesmo os maiores impérios têm momentos de vulnerabilidade. E com os Warriors, a cada derrota se tornava uma manchete.
A primeira derrota veio após abrir a temporada com 24 vitórias seguidas. Golden State Warriors enfrentou o Milwaukee Bucks. Estavam cansados, era o último jogo de uma longa road trip. Curry e Thompson apagados. E o Bucks aproveitaram e no fim venceram. Houve outras 8 derrotas na temporada, derrotas esporádicas, para o Detroit Pistons, para o Denver Nuggets e Boston Celtics, jogos em que o arremesso não caía e o adversário jogava sem medo, mas uma dessas derrotas foi mais simbólica em março. O cenário era surreal, Warriors com 55 vitórias e 5 derrotas versus o Lakers, pior time do Oeste. Era um jogo ganho, mas não foi. Em uma das maiores zebras da década, o Lakers venceu por 112-95. Stephen Curry teve uma das suas piores atuações da temporada. 6 acertos em 20 arremessos e 1 de 10 nas bolas de 3. E quem foi responsável por parar Curry nesse jogo foi o armador brasileiro Marcelinho Huertas. Lembro de ter assistido esse jogo e de ver praticamente a única realmente boa atuação de Huertas pelo Lakers, parando Steph. Vamos então para outro evento marcante dessa temporada. Em 13 de abril de 2016, enquanto o Golden State fazia história com a sua vitória de número 73, o mundo do basquete se voltava para outro lugar, o Staples Center em Los Angeles. Lá, Kobe Bryant fazia seu último jogo. Kobe havia anunciado no começo da temporada que essa seria sua última temporada jogando pela NBA. Após receber homenagens por todas as cidades por onde passou, o último jogo foi para Los Angeles, no Staples Center. A temporada inteira foi uma grande tour de despedida, mas no final precisava ser em Los Angeles. Os ingressos esgotaram em minutos. Famosos de Hollywood, ex-jogadores, celebridades de todas as áreas estavam lá. Shaquille O'Neal, Jay-Z, Kanye West, Snoop Dogg, até o rival Paul Pierce dos Celtics estava nas arquibancadas. Mas ninguém foi para ver os Lakers, foram ver o Kobe. Antes do jogo, em uma entrevista com seu ex-companheiro de time, Shaquille O'Neal, Kobe foi desafiado a marcar 50 pontos, porém não aceitou. The last home game at the Staples, can you give us 50? No. Chegou o momento. Antes do jogo, o telão passou homenagens de lendas como Jordan, LeBron e Magic. E quando Kobe entrou em quadro, o Staples Center explodiu. Nos primeiros minutos, parecia que o corpo não responderia. Erros, arremessos curtos. Mas a cada posse, a arena pedia mais. A cada toque na bola, os gritos aumentavam. Naquela noite, ninguém reclamava que Kobe não passava a bola, como de costume. Todos queriam que ele não passasse. E então, algo aconteceu. A conexão e o público voltou. Como se fosse 2006, como se ele tivesse 27 anos ainda. Kobe começou a aquecer no segundo quarto, com arremessos em movimentos, fadeaway e crossover. No terceiro quarto, entrou no modo assassino e arremessou todas as oportunidades possíveis. E no último quarto, com o time atrás do placar, ele assumiu. Faltando 1 minuto e 45, Kobe marca seu ponto de número 51, já superando o pedido por Shaq. Porém, o time ainda perdia por 8 pontos. Detalhe, nesse momento, Kobe já tinha arremessado 47 bolas. A noite era toda dele. Então, Kobe foi diminuindo a vantagem do Jazz, infiltrando e arremessando de meia distância e com uma bola de 3, para deixar o jogo por 1 ponto, e o Staples Center veio abaixo. Rebound. Kobe's got the Lakers last tip. Bryant for 3. Após um pedido de tempo, o Jazz errar o seu arremesso. E então, após isso, faltando 16 segundos, Kobe sofre uma falta e cobra seus últimos lances livres, anotando assim 60 pontos no seu último jogo da carreira. Um detalhe legal de se citar, a noite era tanta de Kobe que o último lance livre, Gordon Hayward, jogador do Jazz, invade o garrafão no lance livre de Kobe. Caso ele não convertesse, o lance voltaria. E assim, como um dos maiores jogos da sua carreira, Kobe Bean Bryant se despedia da NBA. What can I say? Mamba out. Antes de irmos para a parte final do vídeo, só gostaria de pedir o seu like, o comentário e a inscrição no canal. Acabei de começar esse canal e os primeiros inscritos estão começando a aparecer. Porém, esse tipo de vídeo é muito trabalhoso. Faço tudo sozinho, o roteiro, seleciono os clipes, a edição. Então o seu like, a sua inscrição me ajuda muito para que eu possa continuar fazendo vídeos como esse.
A temporada regular terminou com festas, homenagens e recordes, mas em abril começava o que realmente importava, os playoffs. Os Warriors enfrentaram o Houston Rockets na primeira rodada. Era uma revanche da final do Oeste do ano anterior, mas parecia um treino. Curry machucou o joelho no primeiro jogo, tentou voltar no jogo 4, porém não conseguiu. Mesmo assim, o Golden State venceu a série por 4-1. Na semifinal do Oeste, o adversário era o Portland Trail Blazers, de Damian Lillard e CJ McCollum. A série mais equilibrada, mas o Curry voltou no jogo 4, com uma das atuações mais memoráveis da pós-temporada. 40 pontos saindo do banco, incluído 17 na prorrogação. Warriors 4-1. Do outro lado, o San Antonio Spurs vinha de uma temporada de 67 vitórias. Era o ano da última dança de Tim Duncan, mas o Oklahoma City Thunder, com Westbrook e Durant, estavam famintos. Após perderem o jogo 1 por 32 pontos, o Thunder venceu 4 dos 5 jogos seguintes e eliminou o Spurs. A era Tim Duncan chegava ao fim e o reencontro com o Warriors estava marcado. No leste, o Cavaliers de LeBron James atropelou, varrida no Detroit, varrida no Atlanta Hawks, repetindo o domínio do ano anterior. Em uma série mais dura contra o Toronto Raptors, na final de conferência, Kyle Lowry e DeRozan até roubaram 2 jogos em casa, mas LeBron respondeu com performances históricas. Cavs 4-2, e pela segunda vez seguida estavam na finais. A final do Oeste começou como choque. O Thunder venceu o jogo 1 em Oakland, depois atropelou no jogo 3, chegando a abrir 3-1 na série. Durant estava imparável e Westbrook agressivo. O time de 73 vitórias estava à beira de um abismo, mas aí Stephen Curry renasceu. No jogo 5, dominou, e no jogo 6, Klay Thompson fez história, com 11 bolas de 3. E no jogo 7, a experiência e o sistema do Warriors falaram mais alto. A virada estava completa, Warriors 4-3. E a final dos sonhos estava de volta, Warriors e Cleveland, parte 2. Então chegamos à final da NBA, uma revanche de LeBron contra Steph. O enredo era perfeito, o time da melhor campanha da história contra o maior jogador da sua geração. No jogo 1 da série, a rotação do Warriors fizeram a diferença. Apesar dos 23 pontos e 12 rebotes de LeBron, o coletivo do Warriors foi mais forte, com destaques para o banco, com Shaun Livingston com 20 pontos, além das participações de Leandrinho e Iguodala. Indo para o jogo 2, mais uma vitória dominante de Golden State, vencendo por 33 pontos. Destaque para Draymond Green. Já no jogo 3, o Cavs conseguiu responder em casa. LeBron dominante, com 32 pontos, 11 rebotes e 6 assistências. E Kyrie com 30 pontos. Deram conta do serviço, aproveitando uma noite fraca de Curry e Klay. Porém, no jogo 4, mais um golpe. Curry apareceu, 38 pontos, com 7 bolas de 3. O Golden State Warriors abria 3-1 na série, parecendo impossível uma virada. Porém, um fato importante também aconteceu nesse jogo. Draymond Green foi suspenso após trocar empurrões com LeBron na quadra. Porém, 2 fatos aconteceram. Klay Thompson falou demais. No, I'm not. What did you say Klay said? Klay said, I guess he just got his feelings hurt. E outro, LeBron James. Cleveland chegou para o tudo ou nada no jogo 5. Draymond Green estava fora, por acúmulo de faltas flagrantes. Ocasionou em uma das melhores performances de uma dupla na história da NBA. LeBron e Kyrie, ambos marcaram 41 pontos, feito que nunca tinha acontecido. E no jogo 6, LeBron veio de novo para uma partida de 41 pontos e com 3 tocos. Os Cavs chegaram a abrir 31-11 no primeiro quarto, e Tristan Thompson teve uma participação importante pelo Cleveland, com 15 pontos e 16 rebotes. É então chegado o grande momento, o jogo que todos querem, um jogo 7, em uma final de NBA. Em Oakland, tudo estava em jogo, nunca nenhum time tinha virado uma série e saiu perdendo por 3-1 nas finais. O jogo foi travado, físico, tenso. Lideranças sendo alternadas durante o jogo todo. O jogo chegou a ficar empatado por quase 4 minutos, enquanto estava 89-89. Até que LeBron James fez o impossível. Com 1:50 no relógio, o topo. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Wow. His 3rd block of the game as we come up on a minute and a half remaining. Picked off by Iguodala to Curry, back to Iguodala to the rim. Oh, great block.
James out of nowhere skies to huge defensive play by the four-time MVP. 100 seconds to go. We're tied at 89. Are you having fun yet, Cleveland? Após isso, Kyrie acertou uma bola de 3 na cara de Curry, definindo o fim daquele jogo, e o Cavs se sagrou campeão. Dribble steps back, puts up a three. Won't go. Rebound tip taken by Spades. Final seconds. It's over. It's over. Cleveland is a city of champions once again. The Cavaliers are NBA champions. Durant foi MVP das finais, com 27 pontos, 11 rebotes e 11 assistências. E assim se foi a temporada 2015-2016. Foi a despedida perfeita para Kobe Bryant. Foi os 3 pontos de Stephen Curry revolucionando a NBA. Foi a maior campanha da história em uma temporada regular. E a maior virada em uma final de NBA. Uma temporada que pareceu um roteiro de cinema. O fim de uma era, o início de outra. E um lembrete, na NBA, a história sempre tem espaço para o impossível.